Olá, tudo bem? A paz de Deus com todos. Eu sou Emildo Coutinho e eu estou aqui mais uma vez para falar sobre detalhes, da história da congregação cristã, que é o assunto de um dos meus livros, História da Congregação Cristã dos Primórdios na Colônia Italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Então foram décadas e décadas de pesquisa. A própria história desse livro deu um outro livro que é Esclarecimento dos Novos Atos, a história de uma pesquisa inquietante. E por conta disso, e vídeos que eu publico nesse canal no YouTube, na playlist sobre este assunto, leitores entram em contato comigo, me mandam coisas e me pedem opinião, análise, traduzir documentos originais dessa história do italiano para os arquivos do Brás. Tivemos uma parceria, durante um tempo, mais precisamente assim. E, enfim, esse leitor me mandou o link desse vídeo com a seguinte comunicado: a paz de Deus, você viu esse vídeo que o irmão relata, segundo ele, novidades sobre o irmão Luiz Franciscon? Aí eu disse, amém, não vi, vou ouvir, Aí quando eu me inteirei assim na capa do vídeo, tá aqui na capa do meu vídeo também, tava lá, revelando bastidores, a ordenação. E o título, o título ali embaixo, ancião traz revelações reais dos bastidores. E o traz aqui é T-R-A, acento S, não é traz, com Z do verbo trazer, O que é interessante que essas coisas vêm num pacote, Tem gente que daí me ataca dizendo que eu não tenho nada para argumentar, eu vou para a ortografia da coisa. Mas o que eu noto é que a maioria desses youtubers, que eu vejo que uma grande parte tem o que eu chamei de são analfabetos funcionais, eles não sabem escrever no português. Eu vejo muito erro de ortografia de gente aí formado, até que se diz filósofo, mas enfim. Aí eu comecei a analisar o vídeo. Então eu vou aqui analisar novamente com vocês a parte que me compete aqui, que é mais ligada à história. Mas antes de chegar nisso, só para situar, depois eu não vou colocar o link aqui, porque assim, esse vídeo são de caluniadores postado no canal de outro caluniador, porque eles são assim, um faz download do vídeo do outro e eles publicam. Mas aqui você vai ver título, eu vou citar o título, vocês podem achar e ver, porque eu colocar aqui o link eu não vou colaborar com esse tipo de coisa. Isso já é pedir demais, Enfim, antes de chegar nesse ponto, que esse irmão tem 10 anos aqui, ele foi batizado na congregação, não tinha noção de que era congregação, porque era uma vila lá na região de Votorantim. Eu também não vou citar nomes, assim, depois vocês veem, Fala aqui vários nomes, eu pensei em pesquisar, mas não vou ter tempo para isso, vou ficar mais em cima da fala dele, então, com 10 anos ali, a mãe dele já estava indo nessa igreja, que nem o nome direito ele sabe, ali um interiorzão, tinha 20 pessoas, diz que só 6 congregavam, Aí vamos analisando aqui no ponto aqui que eu acho que eu posso acrescentar, algo, falar, comentar algo. Eu com 10 anos de idade, eu só tinha assistido uma Santa Ceia. E quando assisti a Santa Ceia, eu tinha 9 anos. Aí com 10 anos de idade, eu comecei confrontar com o irmão que atendia lá o culto lá, Um dia eu fui na casa dele, tinha 10 anos de idade, e falei para ele, irmão. Esse ganhou do Senhor Jesus, O Senhor Jesus era 12. Com 12 anos foi conversar, com os doutores. Esse eu chamo de
primogênito, né? Primogênito é a palavra correta? Primogênito é o primeiro, né? Tem uma palavra, agora me fugiu, né? Mas enfim, né? Altas habilidades, assim, né? Altas habilidades. O ano passado, nós fomos numa ceia aí, diz que é Santa Ceia. Nossa, diz, né? Meu pai. Diz que é Santa Ceia, né? Diz. Eu não gostei nada do que eu vi, do que eu vi. Não gostei nada, mas se eu quero, fico no celular, irmão. Tá tudo fora da Bíblia, irmão. Já tinha lido a Bíblia, com 10 anos já tinha lido a Bíblia inteirinha, né? Uma sabedoria, né? Sabedoria. Tudo fora, irmão. Falei, porque essa semana eu peguei a Bíblia e estava lendo João Batista lá no deserto, pregando no deserto. E ele falava lá, eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim virá um maior do que eu. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se ele falava que ele estava lá batizando, irmão, então eu faço uma pergunta para o irmão. Esse João Batista, ele era da CCB? Lembrei da palavra prodígio. Prodígio. Primogênito é outra coisa, né? Prodígio. João Batista era da CCB? Silêncio. Porque daí eu já sabia o nome da denominação. Agora ele Que sabia. minha mãe se batizou. Ele não era ainda batizado. Mas olhando para a Bíblia não tinha essa denominação. Falei, ele era da CCB. Ele ficou sem a resposta para mim. Ele falou assim para mim, irmão. Como que pode um irmão ficar sem resposta? Vocês têm a resposta? Como que pode um irmão ficar sem resposta para um pivete de 10 anos metido a besta? Não dá a resposta. Que motivo que chegou, meu irmão chegou nessa conclusão de fazer essa pergunta para mim? Quer dizer, eu fiz uma pergunta difícil para ele e ele fez uma pior para mim, dependendo por causa da minha idade, né? 10 anos de idade. Qual foi o motivo que eu cheguei nessa conclusão de fazer essa pergunta para ele? Falei, irmão, faça essa pergunta para o irmão. Eu não concordei com nada que eu vi lá na Santa Ceia lá. Nossa. Porque é o seguinte, levantou um irmão lá, que eu não sabia nem naquele tempo se era cooperador, se era ancião, o que era. Levantou lá a liderança lá e falou, Levantou lá um lá, não sabia. Pode tomar Santa Ceia aqueles que forem batizados pelos anciãos da cristã do Brasil. Falei, então, quer dizer, então a conclusão que eu cheguei é o seguinte, aquela ceia não é a ceia do Senhor. Mas com 10 anos, né? Nossa, prodígio. É você e Einstein. Porque só podia tomar Santa Ceia quem fosse lá. Você percebeu duas coisas. Mozart. Daí, a partir daí que ele começou a contar. Aí que entra a biografia do irmão Luiz Francisco. Tá, vamos dar uma pausa aqui. O que vocês diriam para um pivete metido a besta? Né? Assim que eu lancei a primeira edição desse meu livro, o histórico, o que pegava na época? Que Francisco não tinha sido batizado na CCB, eles diziam. Então assim, naquele lago Michigan, em Chicago, em 1903, primeiro batismo, eles esperavam que colocasse uma plaquinha, batismo da Congregação Cristã, da CCB de Brasil, né? Congregação Cristã no Brasil.
Aí sim, Franciscão seria batizado na congregação. Eles não entendem de primórdios, né, como eu falo aqui. Né? A história dessa igrejinha aí dele poderia ser bonita, assim, de fato, tirando, né, essas coisas, provavelmente foi, ajeitaram lá coisinhas, né, que estavam erradas. Assim aconteceu em tantos outros lugares, da coisa tá assim, sabe? E veio, mas as pessoas têm que aceitar esse humilde, esse irmão aqui, ele não é humilde, né? Quem vê, né, sim, né, todo fofo, vovozinho, né, parece humilde, mas não. Nossa, ele ganhou do Senhor Jesus, com 10 anos, foi lá peitar, né, o irmão. Então, assim, a mesma coisa com João Batista. Como da CCB? João Batista é os primórdios ali, a pré-história de uma história que haveria de acontecer. É os primórdios do cristianismo. Gente, você acha esperto, esse canal se acha esperto, o outro canal que postou, que esse foi lá e fez o download, porque pelo jeito é outro, eu vi que tem 2 canais aqui, pelo que eu entendi. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Quero que vocês tentem entender a minha perplexidade, né? Estou sendo irônico e não consigo. É muita burrice. Não é só falta aqui de espírito, é falta de conhecimento material, até do traz ali, que é um verbo, não sabe, enfim. E esse irmão aqui, ele tem dores, porque depois, o que aconteceu lá na frente? Alguém instituiu ele ancião assim do nada. Pum, você é ancião. Mas vamos ver, vamos chegar lá, depois eu dou o desfecho aqui, contando, né? O senhor conheceu bem novinho já essa história. E esse irmão, o primeiro culto que ele atendeu lá foi em 1946. E antes dele, teve 2. Que eu conheci, um daqueles 2, antes deles, eu conheci. Astor Girdo Mineiro. Ele veio naquele sertãozão lá. Que depois eu vou procurar esses nomes. Isso foi na década de 30, né? Souberem, me avisa. Foi na década de 30, ele veio lá. E tinha muito imigrante na época. Muitos imigrantes italianos, espanhóis, essas coisas. E o serviço lá era fazer carvão, a carvoaria. Certo. E ele reuniu um grupo de pessoas e se reuniu. E o irmão Luiz Franciscon, na década de 30, porque os historiadores sabem a biografia de Luiz Franciscon, Santo Antônio da Platina, aqui no Paraná, e capital São Paulo. Sim. Não sabe, né? O que aconteceu. Ah, ele é que sabe. Oh, Então, nossa, aí preciso desse irmão, né? Meu Deus, eu preciso desse irmão. Ele detém a Faço uma verdade. declaração para quem estiver me escutando, me conhece, né? Pode até não acreditar, porque eu nunca falei nada para ninguém até hoje. Agora é o Quem momento. estiver me Né? escutando, Agora é o momento, que ainda me bem, né? conhece, Chegou o então, momento hoje- da revelação. eu estou trazendo à tona Uau, tudo trouxe à tona. o que eu passei, e tudo que me conhece sabe, né, a minha história, o sofrimento meu. Nossa. Né? Carregou cruz, será? Foi sofrido. Foi. É. Verteu seu sangue na cruz, foi. Então, 62 anos. 62 anos. Então, nesses 62 anos, o senhor tem uma boa história para contar. Então. É a primeira vez que o senhor está falando. E é a primeira vez que eu estou falando para pessoas que não me ouviram. Né? Eu rodei o Brasil inteiro, O Brasil inteiro. tinha a ver com o Luiz Franciscon. É. Certo? Tinha a ver com o Luiz Franciscon. Então, na década de 30, isso eu estou contando, não é porque não é no meu tempo, é claro, eu estou contando. Claro, claro que não é. O Ursino Gonçalves, que foi o terceiro que passou toda a história para mim. Na década de 30, o irmão Luiz Franciscon atendeu uma Santa Ceia lá no bairro do Mandiocal, em Piedade. Onde o senhor mora? Onde hoje é Vila Elvio, né? Naquele tempo, na década de 30, era bairro do Mandiocal. Era uma carvoaria. O irmão Luiz Franciscon foi lá, atendeu uma ceia lá.
e ordenou o irmão Astrogildo Mineiro para ancião lá, no bairro do Mundial. É esse que o senhor conheceu? Esse eu conheci. O primeiro eu conheci. Porque ele era um mineiro e tinha a família dele que morava nesse bairro. E até hoje ainda ele tem sobrinho que mora em Piedade. Ele foi embora, deixou o Marcelino, que esse Marcelino eu não conheci. Ordenou ele para o ancião e precisou ir embora para Minas. Ficou o Marcelino. Daí o Marcelino ficou, era de Capão Bonito, ficou lá um tempo e precisou ir embora também, ordenou o irmão Cursino Gonçalves, em 46, tá? Ancião, pastor ancião. Né? Pastor ancião. Isso que eu estou falando, dando um recado para as pessoas que me conhecem, que eles não sabiam, né? Nem a família dele sabia, ele só revelou para mim. Ele só revelou para mim. Então esse irmão Cursino ficou por 50 anos lá na Vila Elva. Daí virou Vila Elva, de uma altura imensa, virou Vila Elva mesmo. Ficou 50 anos. E eu convivi muito com ele. Contato direto com ele. Né? Então eu estou contando a história que ele passou para mim, né? E ele, em 46, ele veio lá, começou lá, atendeu os cultos. Quando foi em 47, que o Luiz Franciscão, a última visita do Luiz Franciscão no Brasil, foi em 47. Não, foi em 48. Ele foi, o Luiz Franciscão foi lá. E o irmão sabe por que ele veio, o Luiz Franciscão veio em 47? Por que será que ele no veio Brasil em 47? Uma coisa que nem os historiadores sabem. Nem os historiadores vão ver. Então. Toma aguinha, isso, toma uma aguinha aqui. Tchan, 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 tchan. Eu tenho que achar umas musiquinhas. Ele ficou como um Cursino. Um Cursino passou para mim. O Luiz Franciscão foi lá visitar ele de novo lá. O irmão Luiz Franciscão se sentiu da parte de Deus de vir em 1947 para o Brasil de novo. Por quê? Porque já tinha rompido em 1928. Ah, tinha rompido. Mas ele se sentiu em 1947, porque Deus fez se sentir no coração dele. Ah, fez se sentir. Que houve. Ele se sentiu e veio. Repartição, mas com certeza ficou pessoas que ainda continuavam naquela linha que ele deixou no Brasil. E ele veio por isso. Então, isso foi o irmão Cursino passou para mim, que o Luiz Franciscão foi lá, atendeu Santa Ceia de novo lá, e passou para ele. Passou para ele passou para você. Passou para ele, e ele foi sair. A gente escuta a história aí, que em 1947 foi a CCB que a gente escuta por aí. Que pagou a despesa do Luiz Franciscão para cá. Mas o que o Luiz Franciscão passou para os irmãos aqui foi isso aí. Deus fez se sentir lá, para ele vir visitar, porque tinha irmão ainda. Eu creio nisso. Tinha. Bom, o que ele quer dizer é que estava já tudo errado, só que tinha alguns irmãos fazendo, praticando a doutrina correta, e daí ele se sentiu e veio para cá. Em 47, um ano antes, de repente ele veio, até clandestinamente, a gente não sabe, de repente é isso, veio clandestinamente, fez ali com ele todo esse conchave, em 48 veio, com a ajuda da Congregação Cristã no Brasil, e daí é tudo que a gente sabe, deve ser isso. Vale saber, hoje em dia tem tantas histórias aí, de teorias da conspiração, pode ser também, pode ser. Agora, assim, nesse livro aqui, Esclarecimento dos Novos Atos, eu falo de irmãos que eu conversei, tem o mesmo discursinho dele. Não é a doutrina que Franciscão trouxe, eu sei a verdade. Tem um aqui, queria ficar na minha casa, se hospedar, depois queria que eu pagasse passagem de avião, é de outra igreja aí. Queria resgatar um nome, Congregação Cristã, Igreja Congregação Cristã. Esse resgata o nome original lá de Chicago, mas assim, sabe, trata todo mundo igual idiota, inclusive me tratou assim, mas você vê assim que não enxerga um palmo na frente dos olhos, do nariz,
Coitado desse irmão. Quer saber da história? Tadinho desse irmão. Ai, gente, eu nem quero, tadinho. Daí, né, a gente acaba meio que humilhando, não sei. Esse é o livro, para quem quer saber, né? A região dele, eu falo aqui, Votorantim, enfim, o Brasil inteiro, um livro bem completo. Esse sobre a pesquisa, né, para escrever aquele. E para quem gosta de ler romance, um livro bem escrito, artisticamente falando, por que não ler Jamais Serás um Dimas Draumo, né? Um romance de um escritor que faz parte da congregação cristã. Por que não, né? Pessoal, se vocês tiverem perguntas sobre isso, porque é um absurdo isso aqui, né? É um absurdo. Tem coisa assim que não vale nem a pena contar e ficar destrinchando, né? Mas se vocês tiverem pergunta, né, terei o maior prazer em responder. Nos vemos na próxima e até mais.